Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensina são preceitos humanos. Vós abandonai os mandamentos de Deus para seguir a tradição dos homens. Em seguida, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas essas coisas más saem de dentro, e são elas que tornam impuro o homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, o evangelho que acabamos de ler, também as leituras, a belíssima leitura também da carta de Tiago, a palavra de Deus nos convida a refletir um pouco sobre a questão da tradição, né? Muitos se declaram conservadores, tradicionalistas, e os fariseus eram tradicionalistas e conservadores, né? Conservavam com muito ciúme a tradição que tinha deixado Moisés, né? E Jesus, ele bate de frente com esse povo. Bate de frente com esse povo. Mas não por maldade, mas para entender bem o que é o verdadeiro significado da tradição, né? Que não pode ser cristalizada lá atrás. Acho que alguém se lembra ainda da missa em latim, né? E tem algum saudosista que gostaria de voltar à missa em latim, porque aquela é a verdadeira missa. Quer dizer, é pessoal que ficou lá atrás e quer manter a rigidez da tradição. Os fariseus eram esses aqui. Tudo aquilo que eles viviam como pessoas consagradas, separadas do povo, está no livro do Levítico. E Jesus, ele é muito duro. Muito duro. Veja bem, Jesus foi um sujeito que não conseguiu contentar ninguém, né? Ele bateu de frente com todo mundo. E aonde é que está o erro? Jesus fala: vocês estão seguindo a tradição dos homens e não o culto verdadeiramente de Deus. O que acontece? Quando a gente entende alguma coisa de Deus e de Jesus,
a gente vai codificando em linguagem, que é a Bíblia, que é a palavra de Deus, que são os símbolos, mas são todos instrumentos culturais. Tá? Não podemos nos parar aí, temos que ir além, procurar o significado. Né? E aqui tinha toda uma série de rituais que a lei de Moisés falava sobre lavar as mãos. Os discípulos de Jesus não lavavam as mãos, não porque não era uma questão de higiene, era um ritual religioso, porque tinha que colocar um tanto de água certa, tinha que lavar de um jeito, tinha que lavar do outro. Era todo um ritual que fazia com que a pessoa, se não fazia isso, de alguma forma ficava impura. E Jesus, ele convida a ultrapassar essas crenças. Fala, não é assim que se procura o puro ou impuro. O impuro não vem de fora, mas vem de dentro do coração humano. E Jesus quer fazer com que as pessoas entendam isso, né? Mas acho que não conseguiu muito nem com seus discípulos. O texto do Evangelho que nós lemos aqui, ele pula algumas frases, né, que estão no capítulo 7 de Marcos. E no meio, os discípulos pegam Jesus em parte lá assim e falam: explica para nós essa parábola. E Jesus fala: não é uma parábola. Até os discípulos pensavam que Jesus estivesse um pouco brincando, que estivesse contando uma história lá assim. Por quê? Porque Jesus estava falando alguma coisa contra a própria Bíblia. Um absurdo. Entretanto, Jesus queria explicar, não, a Bíblia explica uma coisa, mas atenção, não temos que pegar a letra esse negócio aqui, temos que entender o sentido. Né? Até os discípulos não entenderam Jesus, e Jesus perde um pouco a paciência também com os discípulos, fala, mas vocês não entenderam o que eu quis dizer. Né? Então, convite para nós, caros irmãos e irmãs, que a questão de observar uma religião, como diz a carta de Tiago, a religião pura e sem mancha diante de Deus é esta: assistir os órfãos, as viúvas em suas tribulações e não se deixar contaminar pelo mundo, que quer dizer contaminar pela lógica do mundo, que é a avareza, que é a ganância, que é a riqueza, que é o ódio, que é a vingança. Essa é a lógica do mundo, segundo a carta de Tiago. A verdadeira religião é viver a palavra de Deus, vivê-la, procurar o sentido, e deixar de lado tanta besteira que foi vivida nas épocas passadas, que a igreja falou nas épocas passadas, mas a história caminha. Nós vivemos numa outra época. A igreja caminha junto com a história. E nada do que é traduzido do transcendente pelo imanente é absoluto. Não é absoluto. Como diz Jesus, é a tradição dos homens. Portanto, temos sempre esse exercício de poder superar, ultrapassar tantas coisas codificadas e dar um novo significado diante da história e dos eventos que caminham, os novos desafios que nós temos.
Tanta coisa que se fazia e que se pensava no passado não tem mais sentido hoje. Não tem mais sentido. Viveram mal no passado? Não, era a maneira de compreender a palavra de Deus do passado. Hoje temos outras maneiras de compreender a palavra de Deus e é um pecado ficar atrás. Ficar lá no passado. Temos que caminhar junto porque Deus quer que nós avançamos e não que ficamos atrás. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.